e eu quero convidar você a abrir no livro de Números, no capítulo 25. Números, capítulo 25. Nós estaremos aqui meditando sobre algo muito importante. Nós estamos agora em confinamento, um vírus, uma epidemia, uma praga, hoje assolando o mundo, atacando o mundo. E esse texto ele fala sobre uma praga que atacou Israel. E levou essa praga ali, foi responsável pela morte de 24 mil israelitas. 24 mil pessoas pereceram por causa dessa praga. E o principal motivo dessa praga era o pecado do povo de Israel. Então, abra sua Bíblia comigo, Números 25, nós vamos ler aí do capítulo 1 até o capítulo 13, para ficar por dentro aí desse relato bíblico. E a palavra diz assim: enquanto estava acampado em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas da região. Essas mulheres os convidaram para os sacrifícios a seus deuses, e o povo participou da festa e adorou os deuses de Moabe. Assim os israelitas prestaram culto a Baal, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor em plena luz do dia, para que sua ira ardente se afaste de Israel. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel: cada um de vocês executará os homens sob sua autoridade que participaram do culto a Baal. Nesse momento, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro de sua tenda uma mulher midianita, diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu do meio do povo. Pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior de sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher, na altura do estômago, com um só golpe. Então a praga contra os israelitas cessou. A essa altura, porém, 24 mil pessoas já haviam morrido. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, afastou-me a ira dos israelitas ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Agora diga-lhe que faço com ele minha aliança especial de paz. Por meio dessa aliança, dou a Finéias e a seus descendentes direito permanente ao serviço sacerdotal, pois em seu zelo por mim, seu Deus, ele fez expiação pelo povo de Israel. Amém, meus irmãos? Então aqui nós estamos diante de um relato bíblico forte, de uma ação, vamos dizer, violenta de Finéias diante do pecado ali dos israelitas. Mas vamos entender um pouco o contexto dessa história. Os moabitas, eles eram um povo nômade, que se estabeleceu ali ao leste do Mar Morto, e este povo se tornou um inimigo de Israel. Era um povo pagão, que servia a Baal, que servia a outros deuses, falsos deuses. E esse povo teve muitos conflitos com Israel. E essa parte desse relato bíblico aconteceu quando? Logo depois ali foi em seguida da situação que houve com Balaão. Vocês lembram toda a história do Balaão, que a jumenta fala e ele quer, o objetivo de Balaão era separar Israel de Deus. Como ele fracassou, ele vai até os moabitas e dá o seguinte conselho para os moabitas: olha, leve o povo a pecar contra Deus, seduza o povo com esses cultos sensuais, com a imoralidade. Ou seja, ele aconselhou ali os inimigos, já que ele fracassou na função dele, ele deu um conselho: vocês querem separar, você quer que Deus fique irado com Israel? Vocês querem que Israel perca a bênção do Senhor? Então vai lá e faça Israel pecar. E foi isso que aconteceu. Os israelitas começaram a se prostituir, ter relações com as mulheres, ali midianitas, ali os moabitas, e não só isso, e além de ter relações com elas, eles começaram a participar dos cultos e rituais e festas pagãs. E aconteceu algo, e o mais grave de tudo isso,
é que os líderes das tribos ficaram, não observaram isso, ou fizeram vista grossa a isso, e isso acendeu a ira de Deus. Porque o que acontece no meio do acampamento, né? E é bom lembrar que Israel estava ainda nessa fase, né? Eles estavam peregrinando pelo deserto, então eles estavam acampados, né? E aqueles líderes ali das tribos, né? Os líderes ali de famílias, eles tinham como obrigação manter o zelo do Senhor. Eles tinham que cuidar para que esse tipo de coisa não entrasse no arraial, para que esse tipo de coisa não fizesse parte do acampamento. Mas não, né? Eles fizeram vista grossa, eles permitiram. Né? Isso é um problema muito sério, que fez com que a ira de Deus se acendesse contra Israel. Né? E naquela ira, Deus, zelando pelo seu nome, né? Zelando pela sua santidade, pela sua soberania, ele pede algo terrível para Moisés. Né? Ele fala, olha, vai ali, enforque os líderes do povo. Faça isso em plena luz do dia, para que todos vejam. Né? Então Moisés chama os juízes e fala, ó, vai lá, cada líder de tribo, vai lá, veja os homens que estão se prostituindo, peguem os homens que estão envolvidos nesse pecado e execute-os. Né? E isso foi até ali, isso aconteceu. E a palavra diz que naquele momento de caos, de morte, de destruição, o povo todo se reuniu à entrada da tenda do encontro. E Moisés e todo o povo estava diante da tenda do encontro chorando. E o povo chorava diante daquela situação. E vocês imaginam, né, pessoas sendo enforcadas, executadas, né, todo aquele ambiente de destruição, praga, pessoas morrendo por causa da praga. E justamente nesse momento, como nós lemos aqui, um homem israelita passa pelo meio do povo, à vista de todo o povo, com uma mulher midianita, e esse homem passa de maneira indiferente, desrespeitosa. Você imagina todo aquele clima, todo aquele povo chorando, e esse homem não se importa, ele simplesmente pega uma mulher, passa à vista de todos, vai e leva essa mulher para dentro da sua tenda, para ter relações com ela. E nesse momento entra, né, o personagem aqui dessa história, que é Finéias. Finéias, ao ver aquela cena daquele homem passando ali pelo arraial, sem ter respeito algum pela situação, pelo momento, e principalmente sem ter nenhum respeito pelo nome de Deus, ele pega uma lança, vai até o interior da tenda e atravessa, e fala que era na altura do estômago, então ele atravessa o homem e a mulher em um só golpe. Certamente aquele homem e aquela mulher estavam abraçados e ele os atravessa, né? E aquele ato, naquele momento, Deus olha do céu para a vida de Finéias e fala, olha, por causa desse ato vai cessar a praga, e naquele momento mais nenhum israelita morreu por causa daquele mal que estava ali. Então Finéias, ele, através desse ato, ele afastou a ira de Deus. Ele afastou a ira de Deus e impediu que mais israelitas fossem destruídos. Uma mensagem importante para os dias de hoje, porque nós estamos aqui diante de um vírus, né? Nós estamos diante de uma praga, nós estamos diante de uma situação. Não quero trazer e dizer que uma coisa tem relação com a outra, mas em tempos como esse, é tempo de refletir como que está a nossa vida com Deus. Refletir como é a nossa vida como igreja, como estamos reagindo ao mundo. Né? Será que estamos realmente nos posicionando contra o pecado? Será que nós, como líderes de igrejas, como líderes da frente de trabalho, será que estamos nos posicionando mesmo contra o pecado? Será que não temos feito vista grossa para o pecado, que muitas vezes está diante de nós? Será que as pessoas estão subindo no altar de qualquer jeito e nós não estamos vendo isso? Não podemos nunca, nunca abrir mão da santidade do Senhor. Nós não podemos abrir mão, nunca abrir mão de defender a santidade, de verdadeiramente nos posicionar contra o pecado. Obviamente que nos dias de hoje, né, não resolveremos essa questão do pecado com a violência. Né? O próprio Jesus disse a Pedro,
né? Quando Pedro ali cortou a orelha do soldado romano, o próprio Jesus falou: olha, Pedro, quem viver pela espada morrerá. Então, hoje em dia, lá era outro contexto, um outro tempo, uma outra época, né? E hoje nós não vamos literalmente pegar uma espada e atravessar uma pessoa que esteja cometendo pecado. Mas nós temos uma espada, nós temos uma arma, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E nós precisamos verdadeiramente usar a palavra para atacar, para ferir o pecado, para ferir o mal, para ferir tudo aquilo que nos separa de Deus. Aquilo na nossa vida que faz oposição a Deus, nós temos que destruir. Como Finés que foi e destruiu. Aquele homem com aquela mulher estavam fazendo algo abominável diante de Deus. O que ele fez, ele elimina o problema. Ele fere o que estava ferindo a Deus, né? E nós precisamos ter isso. Eu quero meditar com vocês em algumas lições importantes. Jesus disse em sua oração sacerdotal, primeiro ponto, lá em João, capítulo 17, versículo 14, que não somos do mundo, como ele também não é. Ou seja, se não somos daqui, não podemos ser guiados pelas coisas deste mundo. E ele fala ainda nesse versículo que o mundo nos odiará. Nos odiará por quê? Porque nós faremos oposição ao sistema mundano, ao pecado. Então a igreja vai ser odiada a partir do momento que ela se opõe ou que ela faz resistência e ela tem um papel de oposição contra o pecado. Uma igreja que aceita o sistema do mundo é uma igreja que está contaminada, como estava ali o acampamento de Israel. Havia ali, eles estavam se prostituindo com coisas do mundo, com outros cultos, adorando a outros deuses, participando de outras festas. Nós, como cristãos, somos separados. E ali, na oração de Jesus, ele deixa claro isso, que nós somos separados. É isso que ele está dizendo para o Pai, quando ele ora intercedendo por mim, por você. Ele está dizendo: Senhor, eles não pertencem mais ao mundo, eles estão separados, agora eles são propriedade exclusiva tua. E no momento que eu e você, nós somos apresentados para Deus como propriedade dele, nós não podemos mais permitir ser conduzidos, habitados pelo pecado. Nós vamos errar? Vamos. Muitas vezes vamos pecar? Vamos, mas nós não podemos permanecer no pecado. Se alguém pecou, vai até lá, confesse o seu pecado, procure seu pastor, seu líder, uma pessoa ali de Deus, uma orientação. Abandone o seu pecado e siga a tua vida. O que você não pode é permanecer no erro, né? Então isso é muito sério. Jesus disse: nós não somos do mundo, como ele também não é. Somos propriedade dele, né? E o Senhor Jesus nos apresentou a Deus dessa forma, ali no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 14. E o mundo tem passado por essas calamidades, e não é de hoje. Quando Jesus foi assunto aos céus, tudo isso começou a acontecer. Guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, tudo isso está acontecendo, né? Mas o que eu quero meditar é que, diante desses fatos, principalmente desse fato agora, esse momento que nós estamos vivendo, nós temos que pensar o que Deus quer de nós. Não é tempo de nós revermos algumas posições nossas. É tempo de alguns líderes rever algumas posições deles, né? Porque nós não podemos continuar querendo estar bem com o mundo, né? Uma coisa que tem me preocupado nos dias de hoje como temos tratado a casa de Deus, né? Como os líderes têm conduzido o povo de Deus. Será que o pecado tem sido confrontado e denunciado como se deve? Ou na intenção de tornar nossas igrejas um ambiente confortável para o pecador, estamos perdendo o temor e flexibilizando também nossa mensagem? Há muita coisa que as pessoas hoje estão querendo tornar a igreja confortável. Não, para o pessoal que vem de fora, ele vir e se sentir à vontade, ok. Não vou entrar nesse assunto agora, porque em outro momento a gente conversa sobre isso. Mas, meu irmão, o problema não é tornar o ambiente mais tranquilo, é flexibilizar a mensagem que está sendo pregada. Eu não posso flexibilizar a Bíblia. Eu não posso flexibilizar o que Cristo falou sobre o pecado. Ele denunciou. Diante do pecado ele foi duro. Ele disse a verdade.
Porque, meu irmão, é a verdade que liberta. É o confronto que liberta. Amém? Então nós não podemos flexibilizar nossa mensagem nos dias de hoje. Como nós temos conduzido o nosso rebanho? As pessoas têm que ter o temor de subir no altar. E isso é um problema. As pessoas têm que saber que ao subir no altar, diante de Deus, elas têm que ter o temor. Ok, é graça, graça. Mas, meu irmão, e o impenitente? E a iniquidade? Porque as pessoas vão ser castigadas no fim. Jesus vai falar, ó, não vos conheço. Para aqueles que praticam iniquidade. Iniquidade é acúmulo de pecados sem arrependimento. É impenitência. Impenitência. Né? E nós temos que tomar cuidado. Então, para você que é da igreja, você que é cristão, essa mensagem é para você. Aquele rapaz, ele entrou no meio do arraial, aos olhos de todo mundo, e não quis saber o que estava acontecendo. Eles estavam chorando diante da entrada ali, da tenda do encontro. Estava todo o povo pranteando. Estava todo o povo ali diante de Deus. E muitas vezes há pessoas que estão subindo no púlpito diante do povo de Deus em pecado. Há pessoas que estão pregando diante do povo de Deus em pecado. Cantando, louvando, tocando e fazendo várias coisas diante de Deus em pecado. E isso precisa ser verdadeiramente combatido. Nós vamos punir as pessoas, nós vamos expulsar as pessoas, mas essas pessoas têm que ser chamadas, têm que ser tratadas, têm que ser orientadas. Nós não podemos permitir isso. E se você está fazendo isso, se você guarda pecado na sua vida e tem feito isso, procure seu pastor, conserte a sua vida, acerte sua situação. É tempo de purificar o altar. Se essa igreja quer brilhar na terra, ela não pode caminhar aceitando o pecado. Ela não pode estar alinhada com o pecado. Nós temos que verdadeiramente nos posicionar. Amém? Não é que nós vamos afastar essas pessoas. Não vamos agir com preconceito com essas pessoas. Nós temos que tratá-las, discipliná-las, ajudá-las a abandonar toda a fraqueza, todo o mal que tem dominado elas. Nós temos que tomar cuidado. Então, você que está na igreja, se você tem pecado na sua vida, não haja com indiferença. Não pense que está tudo bem. Não flexibilize. Não fique achando que, eu vou pedir perdão. Não, meu irmão, conserte a tua vida. Davi falou que enquanto ele não confessou os pecados dele, os ossos dele estavam secando, ele estava doente, ele estava perecendo. Então não deixe a sua vida espiritual perecer, a tua vida emocional perecer. Se você está em pecado, procure ajuda. Abandone esse pecado, largue isso. E verdadeiramente se posicione diante de Deus com santidade como Finéias. Então se tem alguma coisa em sua vida que tem ferido a Deus, chegou a hora de você ferir isso na tua vida. De repente você está me ouvindo e você não é cristão. E eu vou dizer uma coisa. Assim como aquelas 24 mil pessoas morreram por causa daquela praga, a principal praga que há no mundo hoje é a praga do pecado. Porque essa praga escraviza, essa praga mata. Essa praga, ela te devasta com culpa, ela te aprisiona. Você faz as coisas erradas e isso vai te aprisionando. Você às vezes não sabe o que a decisão tomar, toma decisões erradas, mas eu quero dizer para você que Jesus é o caminho para o seu equilíbrio, que Jesus é o caminho de liberdade, porque santidade é liberdade. Quando você começa a agir certo, quando você começa a tomar as decisões certas, quando você começa a controlar a ira, quando você começa a controlar aqueles prazeres, aquelas coisas na sua vida, quando você aprende a se dominar, a ter um domínio próprio, isso vai gerar na tua vida liberdade. As pessoas muitas vezes se entregam ao vício e depois ficam escravizadas pela bebida, pela droga. E Jesus, ele é liberdade. Então as coisas que Jesus fala para não fazermos é para que nós tenhamos liberdade. Então há uma praga que mata mais do que o coronavírus. Essa praga é o pecado. O pecado tem destruído o homem. A ganância, e todas as outras coisas, a imoralidade. Tem destruído a vida do homem, tem destruído famílias, tem destruído casamentos, filhos. Então nós precisamos verdadeiramente nos achegar a Deus e como Finéias, nós precisamos tomar posse, nós precisamos viver a santidade, entenda isso, santidade é liberdade. Então para encerrar, o que tem ferido sua vida? O que na sua vida tem ferido a Deus? O que tem te separado de Deus?
O que faz com que você não tenha paz com Deus? Qual é aquele hábito, aquela mania, né, aquela fraqueza, aquela situação da tua vida que faz com que você se sinta muitas vezes separado de Deus? Fira isso hoje. Como Finéias ali entrou naquela tenda e acabou com o problema. Hoje você precisa acabar com esse problema. Amém? E nós como igreja é isso. No meio de todo esse caos, essa loucura, nós temos que levantar para dizer às pessoas o que está errado. Nós não podemos esconder das pessoas a verdade. O que está errado, está errado. Nós temos que ferir o mal. Nós temos que ferir o pecado. Igreja de Cristo, nós temos que ferir o pecado. Nós não podemos mais viver. Não podemos mais viver em paz com o pecado, como o povo de Israel estava vivendo em paz com o pecado dos moabitas, aceitando os deuses, aceitando as práticas imorais no meio ali de Israel. Nós não podemos aceitar isso em nosso meio. Com amor, com misericórdia, sim, com graça, mas nós temos que falar a verdade. Nós temos que falar o que é errado, nós não podemos omitir isso. E você, meu amigo que está me escutando, você sente que na tua vida tem coisas que não estão no lugar. Jesus tem a resposta, Jesus tem a verdade para você. Jesus vai ajudar você a se limpar de tudo aquilo que te separa dele. Chegou a hora de ferir o que está ferindo Deus. Chegou a hora de ferir o que está ferindo Deus e a tua vida. Então aquilo que está te atrapalhando, que está te prejudicando, seja vício, seja o que for, isso está te matando. Meu irmão, destrua isso na tua vida. Coloque fim nisso na tua vida, entregando sua vida para Jesus, entregando seu coração para Deus, vivendo para Deus. Fira o que está ferindo a Deus em sua vida ou em seu meio. Você está no meio que tem coisas ferindo a Deus, meu irmão, se posicione contra isso. Se posicione, não participe disso. Conversas, piadinhas, coisas, não participe disso. Se isso fere a Deus, se afaste, se posicione contra, em nome de Jesus. E tenha uma coisa, Finéias, quando pegou aquela lança e foi ali, né, cumprir ali a justiça, zelar pelo nome de Deus, ele não ficou preocupado em ser julgado pelas pessoas. Porque vale mais ser aprovado por Deus do que pelos homens. Então, se o seu posicionamento as pessoas podem olhar e falar, nossa, que posicionamento radical. Nossa, mas não tem problema. Se esse posicionamento você está tomando porque você quer ter uma postura diante de Deus nobre e justa e é zelando pelo nome do Senhor e a santificação, fique em paz, meu irmão. Deus está com você. Amém? Deus abençoe, guarde essa palavra no coração. Vamos orar ao Senhor. Deus, eu quero agradecer por esta palavra, quero agradecer por este tempo. Ó Deus, que os meus irmãos que estão aí em casa possam receber isso. Ó Deus, e que tudo aquilo que há na nossa vida, tudo aquilo que há em nós que está ferindo, Senhor, ó Deus, a Ti, que está ferindo o nosso relacionamento com o Espírito Santo, nosso relacionamento contigo. Nos dê força para arrancar esse mal, para dar fim a esse mal, para que possamos seguir, Senhor, ó Deus, em unidade, em comunhão, em paz contigo. Assim como Finéias, que como resultado, Senhor, desta ação, esse resultado deste zelo, Tu fizeste com ele uma aliança de paz permanente. Deus, que através dessa palavra, ao aceitar essa palavra, nós possamos firmar contigo uma aliança de paz permanente para toda a eternidade. Deus, que Tu venha nos abençoar. Deus, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.